muito difícil, né? E assim, aí agora a gente falou de inflação e aí tem muita coisa, né, que a gente tem que pensar, né? Você tem a questão, por exemplo, agora um assunto que é polêmico, que é a política de preços, né, da Petrobras. Esse é um ponto que é difícil de conversar de uma forma mais assim, sabe, pé no chão. Porque, por exemplo, de um lado, eu vejo discursos de esquerda, assim, que fecham os olhos pro fato... O argumento que se usa é fraco. Fala assim, a gasolina aqui tá muito cara, tal. E aí você vai comparar com o resto do mundo, tem lugares que a gasolina tá muito mais cara. Então o Brasil não é o lugar onde a gasolina está mais cara. Qual que é o problema da tese? É que o Brasil é um país em desenvolvimento, né? E aí o preço da gasolina pressiona o cidadão de uma forma totalmente diferente do que pressiona o americano. Sim. Né? Então, se o dinheiro é mais caro, se tudo é mais caro, ainda vem a questão. Aí a gente tem toda a questão também de que toda a nossa logística do país ela é viária. Então, você tem, né, a gasolina... Que é um absurdo. A gente tá falando de inflação no alimento. A inflação do alimento está sendo pressionada pelo preço do dólar e pelo preço da gasolina. Porque a gasolina está sendo... Porque a gente não tem marra férias, não tem Isso, exatamente. Não tem opções. Então, o que acontece? Aí, 90 anos. uma visão minha. O problema todo desse papo é que daí a gente tem que entender que... Por que um setor que eu concordo acha que a política de preços da Petrobras precisa mudar e que na verdade é um grande escândalo a Petrobras, por exemplo, declarar agora que teve... Você pega as petrolíferas, a Petrobras tem o maior lucro do planeta. Então, calma aí. Se o petróleo do Brasil não é o mais caro do mundo, por que a Petrobras tem o lucro muito maior do que a média das petrolíferas do mundo? Simples, porque o Brasil produz o petróleo dele, mas vende para o brasileiro o preço que está sendo negociado no mundo. E o dólar está muito caro. O Gui Toledo me fez essa mesma pergunta no último podcast que ele veio aqui. É isso mesmo. Eu falei, e até dá para entender isso também. Você falou muito bem, é uma coisa muito polêmica, porque é como se fosse um diorama da situação macroeconômica. De um lado tem a quem está detendo aquele combustível, no caso o Brasil, no caso a parte privada da Petrobras, enfim, quem detém aquele combustível, por que você venderia ele ao preço que você pode vender com markup saudável para o seu país se ele é cotado no resto do mundo mais caro? Né? Perfeito. E essas pessoas estão certas. Veja bem, Exato, o erro aqui não é do acionista. O acionista tem que pressionar a empresa para ter o maior lucro possível. Lógico, eu estou dizendo assim, o acionista, cada indivíduo, né? Acho que está certo. Por exemplo, eu aplico na Bolsa. Né? Se eu tivesse Petrobras, eu ia estar na tese... Quero lucro. Enquanto, né, acionista, mas não é o acionista... Essa pressão que o acionista faz, por que ela é possível? Porque governos, inclusive de esquerda, privatizaram 60% da Petrobras. Né? A maior privatização foi no governo do Fernando Henrique e do Lula. Então, assim, uma empresa que é sensível para o Brasil, mas por que é sensível? Porque o Brasil está em desenvolvimento. Aí, esse é um setor que pode impulsionar, enquanto o mundo inteiro, a Ucrânia, sei lá o quê, tá todo mundo sofrendo, o Brasil poderia despontar. Outros lugares estariam caros e a gente estaria mais barato, porque a gente teria como administrar o preço do nosso combustível para poder ter uma vantagem competitiva nesse momento. No resto do mercado. Né? Aí o que acontece? Qual que é a tese mais liberal? Veja bem, a Petrobras tem que cobrar o preço que cobra. E ponto final. Né? Se o preço do barril tá tanto, tem que cobrar tanto. É uma tese que parece razoável. Só que a Petrobras é um monopólio. É um monopólio, sim, exatamente. Os preços de monopólio são administrados. E é assim no mundo inteiro, não é uma coisa... Então, assim, veja bem, o problema meu, por isso que eu nunca vou ser político. Porque uma pessoa, quando tá num podcast aqui, por exemplo, ela tem um viés político e ela vem conversar com um cara que faz uma pergunta dessa, ela administra os argumentos de uma forma que ela esconde uma parte da coisa. Isso. Então ela fala assim, não, gente, o petróleo é o mais barato do mundo, a empresa tem uma parte que é privada, as pessoas querem lucrar, tá bom, mas é um monopólio. Então, o brasileiro não pode recorrer a outra... Esse é o problema de ser um monopólio. Então, beleza, mas eu tô dizendo assim, hoje é um monopólio. Então, isso é um problema. Perfeito. É igual hoje, eu fiz um vídeo esses dias falando da Telebrás. Falando, gente, a privatização, tal, é uma palavrinha que parece ali que você tá falando uma coisa horrorosa. Falei, gente, vamos lembrar, porque o meu público tem uma galera bem novinha que não pegou a época, igual a gente tava falando de Lan House, não pegou a época que você, na internet, você entrava depois da meia-noite pra pagar um pulso. Era horrível, né? Melhorou muito com a privatização. Então, assim, um telefone era o preço de um carro, né? A galera ficava na fila, trocava por carro, por casa, tal... Porque era um monopólio. E era uma coisa horrível. Era um serviço ruim, um serviço caro e só para uma elite. Sim. Pobre não tinha telefone. Perfeitamente, é isso mesmo. E aí, abriu.
Aí, hoje em dia, tem mais celular do que brasileiro. A gente tem, acho que, quase o dobro de aparelhos celulares do que brasileiro. Culpa minha, eu tenho uns 30. Aqui, ó, a estatística na mesa. Tem uns 30 ali dentro. Tem uns 30 celular. Você faz isso daí desequilibrar um pouco, assim. Então, talvez tenha um brasileiro 100, você desequilibrou nossa média. O brasileiro tem 1,5. Mas você não tem esse monopólio, você conseguiu abrir competição. A competição é saudável, porque um vai e fala e tal. A gasolina realmente é um monopólio. E isso é um ponto ruim. Então, veja bem, aí essa tese da privatização completa da Petrobras, ela ainda adiciona uma layer a mais de complexidade, porque é um recurso... Sim, que tem que ser extraído. Natural. E aí, quando você olha pro mundo, você tem as 5 irmãs lá que elas conversam entre si, elas arbitram o preço delas, né? Então, elas são, digamos assim, um conglomerado. E o resto das petrolíferas do mundo, elas são vinculações estatais, né? Às vezes elas não são empresas do Estado, mas elas são empresas que... Mas que dão certo. Por exemplo, Dubai. Eu fui pra Dubai, é impressionante. Você fala, como pode? Assim, isso aqui tudo desenvolveu por causa de petróleo. O petróleo a gasolina é barata, o país desenvolveu. E aí tudo bem. Isso aqui, o nosso esquema de corrupção é tão grande que uma empresa deste porte... abre margens para todos os esquemas de corrupção que a gente vê. E a maioria tem Petrobras no meio, porque é muito dinheiro. Sim, porque são as maiores companhias do Brasil, né? Então a corrupção acaba se concentrando aí, porque tem... Dá uma margem muito grande para corrupção. Eu acho só que a minha visão, ela é sempre voltada para tentar imaginar um Brasil que tenha mais emprego, um Brasil que tenha uma condição... Porque eu acho as teses... Eu me sinto muito atraído pelas teses liberais. Eu acho elas todas de uma elegância sem igual. De verdade. Mas eu acho que para elas funcionarem, elas precisam de um ambiente que não é o ambiente do Brasil. Entende? Porque o Brasil, ele tem... Quando você está numa sociedade... E o problema não é nem a desigualdade, né? Mas a questão é, a gente não gerou riqueza suficiente para que as pessoas tenham acesso às coisas. Tá? O meu problema aqui não é que alguém... Eu não sou dessa tese de que, precisa diminuir a desigualdade. Seria bom se diminuísse a desigualdade, mas tem outra forma de resolver também. Tem sociedades que são extremamente desiguais... E estão muito melhores que a gente. Sim. Porque você tem riqueza suficiente até para as pessoas que são pobres, elas não são pobres, elas já têm acesso, elas estudam, elas têm uma vida confortável. Então o meu problema não é necessariamente com a desigualdade, é com a geração de riqueza. E aí eu acho que quando você pega cases igual os Estados Unidos, são países que através... Agora os Estados Unidos pegou a matriz produtiva deles, colocou toda na China e agora tem um conflito com a China, né? E enfim, eles têm o dólar, é uma outra conjuntura. Mas eu acho que o Brasil, a vocação do Brasil é ser um país produtivo, um país muito grande, é um país que precisava, que nem estava falando, a Chili Beans vai lá fazer o óculos dela lá na China, né? Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, solucionar essa equação do Brasil, que era um país que tinha muita indústria, que era um país que mais crescia no planeta, crescia mais que a China, né? Em algum momento a gente perdeu essa trilha, entendeu? Então, ou é duas coisas. Ou o Brasil é isso aqui mesmo, porque... Não, tô dizendo assim... O Brasil é um celeiro, não, porque eu tô dizendo, o dinheiro não vai... É. O dinheiro é o que tem aí. Tem corrupção pra caramba? Tem. A gente pode melhorar, a gente pode ficar mais eficiente, muito mais esperto. As escolas melhoram, tudo isso pode acontecer. Mas ou o Brasil vai ser um país com altos juros, que depende muito da situação externa, um país mais coadjuvante, ou a gente acredita na tese de que a gente pode impulsionar o desenvolvimento do Brasil pra um patamar um pouco acima do que ele tá. Eu só enxergo essas duas teses. Quando você vai para uma coisa mais derrotista, tipo assim, não, veja bem, não tem como baixar os juros no Brasil, não tem competição com os outros. Aí o câmbio vai subir muito. Tá, mas a gente não pode então incentivar a indústria, a gente não pode... A gente desistiu dessas teses todas já?